Olá pessoal, como é que vocês estão? Esse é mais um vídeo da nossa semana de Cuidando da Saúde Mental e hoje vamos falar de uma coisa chamada procrastinação. Você sabe o que é? Essa palavra procrastinação parece até que está falando um palavrão, né? Mas na verdade a origem dessa palavra vem do latim procrastinus. Pro, de para frente, né? Depois, e crastinus, amanhã. Então, procrastinação significa deixar para fazer amanhã, né? Então, é uma palavra que surgiu aí em 1500 mais ou menos, e desde então ela vem servindo para explicar por que as pessoas deixam de fazer algo que precisa ser feito, né, e vão fazer outras coisas. Procrastinação é o hábito que as pessoas têm de adiar algo que elas querem fazer ou algo que elas têm que fazer. Pode parecer algo bobo, mas muita gente faz isso, principalmente no ambiente de trabalho. Quando você sabe que tem que entregar uma coisa, quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas você faz o quê? Deixa para depois e acaba fazendo na última hora. Será que você é assim? Você já percebeu que você sempre deixa as coisas para a última hora? Milhares de pessoas são assim e milhares de pessoas acabam sofrendo com isso. Porque elas começam a criar um mecanismo de que precisa sentir talvez pressionado para poder entregar alguma coisa. E é o que elas acabam fazendo. Elas vão deixando algo que podia ser feito num período mais confortável, mais amplo, para ser feito em cima da hora, para ser feito de talvez até de qualquer jeito. Só como que a gente pode explicar o que é procrastinação ou o que acontece? Bom, primeiro vamos falar sobre a questão biológica, né, do nosso organismo com relação à procrastinação. A gente tem dois sistemas funcionando dentro do nosso cérebro que faz com que a gente execute as coisas e faz com que a gente tenha prazer em fazer as coisas, né? Nosso sistema do córtex pré-frontal e nosso sistema límbico. Esses dois sistemas eles atuam de forma biológica organizando as nossas ações. Então, em determinados momentos, o córtex pré-frontal, né, que é essa parte do cérebro nossa que faz a gente executar as ações, deixa de fazer elas para dar espaço para o nosso sistema límbico, que é o sistema mais primitivo do nosso cérebro, que faz com que a gente faça as coisas só para ter uma recompensa, para poder ter um prazer. Na parte psicológica, o que acontece? O ambiente onde a gente está inserido, né, a forma como a gente se desenvolveu, cresceu, né, fez com que a gente, em determinados momentos, desse mais sentido para esse sistema límbico que a gente tem, esse sistema de querer sempre fazer algo prazeroso e talvez deixar as coisas que precisam ser feitas, né, para depois, para ser feita no menor tempo possível, para a gente poder ter mais tempo para poder fazer coisas que são prazerosas. E aí, em determinados momentos da nossa vida, a gente vai criando um esquema mental para isso. E faz com que a gente seja um procrastinador profissional. A gente deixa as coisas sempre para depois, sempre para a última hora. Eu não estou falando aqui de preguiça, que não é aquela vontade de fazer algo, né? E nem estou falando de procrastinar algo que você nem sabe o que você tem que fazer. A procrastinação ela vai acontecer com aquilo que você sabe que você tem que fazer. Sabe, aquele trabalho que o seu chefe pediu, aquela coisa que você tem que fazer em casa, né? Aquele compromisso que você tem que ir, aquele algo que você tem que entregar para alguém, e você, na hora que tem que fazer isso, que você tem que se preparar para isso, você vai fazer coisas aleatórias. Na verdade, você vai fazer coisas que te dão prazer, né? E talvez não executar aquilo que você tem que fazer. Os procrastinadores se encontram em todos os lugares e, como disse, afeta milhares de pessoas. Vou falar então sobre dois tipos clássicos de procrastinadores, para ver se você se identifica com algum deles. Primeiro é o procrastinador do tipo que a gente pode dizer assim, calmo, tranquilo. É aquele que nega algo que é importante para ele poder ser feito. Ele nega as suas responsabilidades e procura direcionar a sua energia para coisas que vão dar prazer para ele. Por exemplo, às vezes a mãe pede para o menino fazer alguma coisa, como lavar a louça, por exemplo, e ele não sabe que tem que lavar a louça, que tem um momento para ele poder fazer aquilo, mas aí ele vai e acabam fazendo e não lava a louça no momento que ele tem que fazer aquilo e vai fazer outra coisa.
Então, como se ele negasse aquela responsabilidade, se direcionasse a sua energia para uma outra coisa. É uma coisa que talvez está dando prazer para ele ali naquele momento. Então, ele é do tipo mais tranquilo, né? Então, ele não fica aflito, ele não fica nervoso, porque ele sabe que ele tem que lavar a louça, né? Talvez quando estiver chegando um pouquinho mais próximo da mãe cobrar ele novamente, talvez ele vai lá e lava a louça. Mas ele é daquele do tipo assim, eu vou negar isso agora, como se isso não existisse, como se aquela louça não tivesse lá, como se minha mãe não tivesse mandado eu lavar a louça, mas em princípio eu vou fazer outras coisas, né? E deixo aquela louça lá de lado, né? A gente faz isso em várias coisas da vida. Se você parar um pouquinho para perceber, você vai ver que em determinados momentos a gente como se negasse que existisse aquela responsabilidade lá. E a gente acaba indo fazer outras coisas. O segundo tipo é do tipo nervoso. É aquele que se estressa com algo que tem para ser feito. E aí ele procura válvulas de escape para se desestressar daquilo. Sabe? Por exemplo, você tem que entregar um trabalho lá na sua escola, ou você tem que entregar um trabalho aí para o diretor, enfim, você tem que fazer alguma coisa. Você sabe que você tem que fazer isso, né? E você tem um tempo para fazer isso. E esse tempo, conforme ele vai se afunilando, você não faz, e isso vai te deixando mais nervoso porque você não faz. E aí você começa a ficar estressado porque você sabe que o tempo está acabando e você precisa entregar aquilo e você ainda não fez. Você se preparou, se planejou, às vezes deixou um tempo sobrando relativamente até confortável para fazer aquilo, mas você não está conseguindo fazer. E aí você começa a fazer o quê? Nossa, eu estou muito nervoso com isso, eu vou deixar isso aqui de lado e vou fazer outra coisa. Depois eu volto. Aí você volta e não consegue terminar. Aí você fica estressado com aquilo lá e você vai fazer outra coisa. Então esse é do tipo nervoso. Diferente do tipo relaxado, que nega aquilo que está existindo lá e vai fazer outras coisas, o tipo nervoso fica preocupado com aquilo que está lá e por isso ele não consegue fazer. E aí ele vai adiando. Bom, o vídeo de hoje eu resolvi falar sobre a procrastinação e de que forma ela pode acontecer. Então eu falei sobre os dois tipos de procrastinação, né? E falei sobre como ela afeta o nosso cotidiano na execução das nossas atividades. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre quais são as estratégias para você poder parar de procrastinar, ou pelo menos não procrastinar tanto, né? Então, até o próximo vídeo.